prazer vir aqui receber o Sérgio Manberti aqui, que todos nós conhecemos uma figura fantástica na cultura brasileira, né? Nós que conhecemos há muito tempo, né? O Sérgio Manberti é um militante da cultura, não é só um ator, vocês conhecem, não, um militante da cultura, de uma importância muito grande na história do Brasil. Por isso nós, desde o ano passado, nós estamos tentando trazer o Sérgio aqui, através do Paulo, agora o Maurício, né, Sérgio? Entrou em contato com o senhor, nós conseguimos trazer aqui para conversar com essa molecada. É claro que eu não vou ficar aqui falando, nós vamos ouvir o Sérgio, né, porque é um especialista em cultura. Ontem nós assistimos um filme que eu falei para ele já, um filme, o narrador de Javé, que trata sobre cultura, né, o tema principal é cultura. E aí, lógico, né, eu vou aqui desejar boas-vindas ao Sérgio Manberti para conversar aqui com a molecada. Eu gostaria que todos batessem palmas para o Sérgio e dar boas-vindas. Vou falar mais uma vez. Raios e trovões! Eu fico muito orgulhoso, porque eu tenho 50 anos de profissão, mais de 50 anos, na verdade. Fiz trabalhos muito importantes do ponto de vista artístico, em cinema, mais em teatro, sobretudo em teatro, em televisão, muita coisa. Mas eu considero o meu personagem do Rá-Tim-Bum o personagem mais importante da minha carreira, porque ele teve a oportunidade de formar várias gerações. Eu acho que o Rá-Tim-Bum tem essa magia da arte e da cultura, de estar trabalhando e formando tantos jovens no Brasil todo. A mesma acolhida que vocês me deram aqui, tão calorosa, eu tenho recebido das comunidades indígenas. Eu chego lá, os índios, e eu já cheguei no meio do Xingu, e os índiozinhos, depois de um ritual que foi feito, estava com o ministro Gilberto Gil, e vieram lá, tio Vitor, entendeu? Eles viam um castelo no meio lá da aldeia, no meio do Parque do Xingu, do Parque Indígena. Uma coisa assim muito importante, porque justamente o tio Vitor, ele trabalhou justamente o futuro cidadão, né? E de uma forma muito bacana, que foi através do processo cultural, das artes. Acho que todo mundo aprendeu alguma coisa com o Castelo Rá-Tim-Bum. Em primeiro lugar, a beleza, porque o programa é muito bonito, né? Em segundo lugar, a relação das pessoas de respeito, porque o tio Vitor, ele é muito amigo do Nino, mas também ele sabe estabelecer os limites quando o Nino abusa, né? Quando ele fica bravo, ele solta os raios e trovões, o Nino fica de cabelo arrepiado ali, mas ao mesmo tempo ele é o companheiro, o parceiro do Nino naquele processo todo de aprendizado, inclusive. Não é o aprendizado no sentido, vamos dizer, de você ver a educação como um adestramento, que na verdade foi o que aconteceu durante o processo da ditadura, e até hoje a gente ainda não se recuperou disso, porque o Golbery Couto Silva, que era um general muito inteligente, mas muito mau, ele percebeu que toda a resistência à ditadura vinha justamente dessa relação entre cultura e educação. Então, ele fez a lei de diretrizes e bases, dizendo que cultura não tinha nada a ver com a educação, que estudar era para estudar. Mas, na verdade, o que ele queria dizer é que ele estava transformando a educação em adestramento no sentido de construção de mão de obra, pura e simplesmente, e não de construção do cidadão, não da plenitude do cidadão, porque a educação é o braço hierárquico, vamos dizer, sistemático da cultura. Mas quem estabelece os valores e cria as relações na sociedade, cria horizontes, permite você ter a utopia de sonhar coisas novas e diferentes, permite você se relacionar com os outros povos num país tão diverso como o nosso, que tem uma formação tão rica, onde temos desde os índios, que eram os povos originários, os afrodescendentes e os portugueses que chegaram logo depois, né?
Mas depois, quantos povos novos chegaram aqui, que hoje convivem e fazem parte dessa identidade tão plural do Brasil. O Brasil é um lugar onde as pessoas chegam e, logo em seguida, elas se sentem brasileiras, porque têm esse acolhimento. Embora seja uma sociedade injusta, onde existe... Eu estava lendo aqui que a USP não aceita a questão das cotas, né? Fiquei triste, eu não sabia, você vê a gente que está dentro de um processo... Eu nunca tinha me dado conta de que a USP recusava o programa de cotas. E vocês vejam que o programa de cotas hoje no Brasil tem prestado um serviço extraordinário no sentido de inclusão dos afrodescendentes, no sentido da medida em que, vamos dizer, é uma camada da sociedade que ficou extremamente desprotegida e que precisa de oportunidades, e as cotas, nesse sentido, são muito necessárias para garantir, vamos dizer, que as pessoas tenham essa oportunidade de estarem estudando e fazendo e tendo seu diploma universitário. Mas, na verdade, eu estava comentando com o Rômulo que minha mãe era educadora, a minha mãe é de São Sebastião, eu sou de Santos, ela foi da primeira turma de normalistas de Santos, onde ela deixou as memóriazinhas dela muito bonitas. Ela falava que era a única profissão que era permitida para a mulher era ser professora, que as outras profissões eram consideradas profissões que não eram dignas da mulher, né? E isso por volta de 1930, mais ou menos, do século passado. Então ela foi ser professora de escola comunitária. Ela foi escola primeiro. Meu bisavô morava numa praia de toque-toque grande, lá em São Sebastião. Ele construiu do lado da casa dele uma sala de aula. E a minha mãe foi dar as primeiras aulas dela, foi dar para os filhos dos pescadores lá. E depois ela veio para Santos. Ela deu aula na escola que o Lula estudou, ali em Vicente de Carvalho. Não na época do Lula, exatamente. No ano que ela saiu, no ano seguinte o Lula entrou. Mas depois também ficou no outro colégio de Santos. Ela foi 30 anos professora e ela tinha esse sonho de, justamente através da educação, fazer com que o Brasil pudesse, vamos dizer, adquirir, vamos dizer, esse aperfeiçoamento, pudesse estar, vamos dizer, à altura da expectativa de todos nós brasileiros, no sentido de construir um país realmente onde educação e cultura possam estar juntos e que a gente possa ter uma sociedade mais feliz, mais harmônica, mais fraterna, né? Então eu escolhi ser ator, meu irmão também era ator, minha esposa era atriz, meus filhos, tem um ator, tem outro que é diretor da Globo, tem outro que é produtor, o meu sobrinho é músico, meu irmão também era ator, a família toda um pouco ficou dentro dessa área, vamos dizer, das artes, porque sempre acreditamos que o artista tivesse uma responsabilidade social muito grande. Na medida em que ele se relaciona com a população, ele tem a possibilidade, Rômulo, de estar justamente junto com o trabalho dele e com tudo aquilo que ele constrói como artista, mas ele também está falando para a sociedade e ajudando as pessoas a tomarem consciência dos seus direitos, porque, na verdade, quando a gente fala do direito à educação, a gente está falando também do direito à cultura. A gente, aí, particularmente, o Partido dos Trabalhadores teve um papel muito importante hoje nesse dimensionamento da cultura. A questão, o partido nasceu, eu sou um dos fundadores do partido, nasceu de um ato cultural e de um homem que, embora não tivesse tido a possibilidade de ter uma educação formal, ele tinha uma consciência clara da importância de que essa relação entre cultura e educação tinha a importância que isso tinha. E foi no governo dele, não no governo Fernando Henrique, que era um homem que tinha uma formação
brilhante aí como acadêmico, mas que não ligou para a cultura e viu a cultura apenas como negócio. Então, eu estou há 10 anos no Ministério da Cultura, tive que me afastar um pouco das minhas atividades artísticas, fiz muito pouca coisa, porque temos estado construindo um processo muito rico durante esses últimos 10 anos. E a gente, desde 94, nós começamos a montar o programa do Lula como candidato ao governo, a nossa presidência, mas também dos prefeitos e dos vereadores, os mandatos dos nossos governadores. Nós trabalhávamos o programa de cultura já pensando nessa importância estratégica da cultura, porque é a cultura que é responsável pelas transformações sociais. É justamente a cultura que cria esse ambiente propício para o desenvolvimento do processo democrático. É a cultura que cria a cultura que cria uma possibilidade de um mundo de paz. É através dessa cultura de paz que a gente pode estar, vamos dizer, trocando experiências. Acho que tem uma definição para cultura. O Betinho dizia que cultura, sabe o que eu estou falando, o Betinho, né? O Betinho é aquele grande homem que deu, vamos dizer, junto com o Lula, essa consciência com relação à questão da fome no país, que dimensionou isso para uma política nacional que o Lula, quando chegou ao poder, logo no primeiro momento, colocou a eliminação da fome e da miséria como uma questão fundamental, né? E hoje a gente vê quanto a gente progrediu, mas quanto a gente precisa avançar ainda, né? Então, em 94, nós fizemos pela primeira vez uma consulta nacional. O Lula estava fazendo as caravanas da cidadania, porque ele, em 89, quando ele se candidatou a primeira vez, ele percebeu que os governantes não conheciam o Brasil. Não conheciam uma coisa que hoje todo mundo fala, mas que nessa época não se falava, que é a diversidade cultural brasileira. Quando eu estou falando de diversidade, eu não estou falando de qualquer diversidade, porque diversidade é um termo muito amplo. Eu estou falando da diversidade cultural segundo os princípios que regem a Convenção sobre a Diversidade Cultural da Unesco, que é sobre a promoção e a proteção da diversidade das expressões culturais. No mundo em que, durante o período da globalização, a partir dos anos 80, onde toda a visão era uma visão apenas do lucro, todas as diferenças, né? O que é a diversidade? É você reconhecer o outro, você reconhecer o diferente, aquilo que não é, vamos dizer, o que você está acostumado a ser e a ver, mas você não só conviver e aceitar, mas principalmente você respeitar, entendeu? A diferença. Então, isso passa a ser um elemento fundamental para a construção de um processo, de uma sociedade nova, uma sociedade onde esses direitos sejam respeitados. E é isso que nós vimos fazer. Esse primeiro programa chamou-se Cultura como Invenção do Futuro. Ele foi inspirador, depois de todos os programas de prefeitos, de vereadores e também do presidente nas candidaturas subsequentes, e ele gerou o programa A Imaginação a Serviço do Brasil, que foi o programa de 2002, que o Lula apresentou para a sociedade brasileira, e ele se elegeu, e logo desde o primeiro momento eu me transferi para Brasília, e o Gilberto Gil foi escolhido pelo Lula. O Gilberto Gil não era do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tinha uma expectativa de ter um ministro, mas o presidente Lula viu essa questão de uma maneira diferente. Ele falou: um momento em que nós temos que ter outras contribuições, não só do Partido dos Trabalhadores. E o Gilberto Gil
é um homem que veio trabalhando também a questão da cultura de uma maneira, vamos dizer, diferente, embora dialogando com a gente o tempo inteiro. E aí nós começamos a construir, então, um novo Ministério da Cultura. A história da cultura no Brasil é uma história, assim, a gente no início do século passado tivemos algumas pessoas muito importantes, como o Mário de Andrade, que compreendeu que o Brasil precisava se voltar para as suas raízes, né? O Lula dizia sempre que o brasileiro estava de costas para o Brasil, né? E só olhando para fora, para a Europa, olhando para os países mais adiantados e de costas para o Brasil. E o Mário de Andrade justamente falou, nós temos que nos voltar para as nossas raízes culturais, os povos que nos formaram, e a gente tem que começar a construir um projeto cultural que reflita isso, que valorize isso, que possa estar junto. Então, teve uma série de medidas que foram sendo tomadas, a preservação do barroco brasileiro, nas cidades como Ouro Preto, Pernambuco, lá em Recife, Salvador. Esse barroco estava altamente ameaçado porque era considerado uma coisa velha, não tinha valor. Então, na verdade, foi uma arte construída pelos escravos, na verdade, filhos de escravos. Era uma arte, embora inspirada na cultura europeia, mas que tinha um caráter, o barroco brasileiro tem características muito próprias, e os artistas do barroco brasileiro, na pintura, na arquitetura, na música erudita e na música mais popular mesmo, na música, vamos dizer que eram as canções, as rodinhas, a maior parte eram negros ou descendentes de negros. Então, uma arte genuinamente brasileira, mas com essa raiz muito forte, vamos dizer, de inspiração europeia, mas com a base da cultura dos afrodescendentes. E certamente também com uma participação muito grande dos povos indígenas, que até então não eram muito valorizados, mas que hoje, cada vez mais, a gente se aprofunda e vê que essa contribuição tem sido uma contribuição muito importante. Tanto que, logo de início, no Ministério da Cultura, nós começamos a trabalhar justamente a inclusão de toda essa diversidade cultural dentro do conceito de cultura. Porque quando se falava de cultura, e aí as elites se apossaram do conceito de cultura, colocavam as artes. Então, as artes eram para os privilegiados, né? Tanto que, assim, anteriormente, os espaços culturais eram os espaços da rua. Nas tradições culturais, não só na Europa como aqui do Brasil, todas as manifestações culturais, elas aconteciam na rua, na praça pública. Mas aí a sociedade se sentia, a elite foi se sentindo, vamos dizer, achando que ela não tinha que estar se misturando tanto, né, com a população, embora eles até ficassem meio separados nessas festas, tinham os espaços deles, mas começaram a construir os espaços fechados, exclusivos para eles, né? Foram os teatros e outros espaços onde eles podiam estar preservados na sua, vamos dizer, seus privilégios, principalmente. Então, a população não deixou de se manifestar, evidentemente. As manifestações da cultura tradicional brasileira são riquíssimas e são muito diversas, e o povo se expressa muito através delas de uma forma extraordinária, e o tempo inteiro inspira os autores dito eruditos, né? Como Villa-Lobos, como os modernistas todos, não só os daqui de São Paulo, mas os modernistas do Brasil todo, os que estavam se voltando justamente para as raízes brasileiras, se inspiravam muitas vezes justamente nessas tradições da nossa cultura mais tradicional. E
pouco a pouco foi se construindo, mesmo dentro da ditadura do Getúlio, um processo muito rico. Eu diria que a maior riqueza foi uma aproximação dessa relação entre cultura e educação, e nesse sentido, a minha geração se aproveitou muito disso, tanto que a relação que existia entre cultura e educação nos anos 50, que foi a época que eu estava na escola, foi um período maravilhoso. Os nossos professores levavam a gente para os museus e a gente ia ver, e era escola pública. Eu aprendi francês, eu saí do ginásio falando francês, para você ter uma ideia da qualidade do ensino, que hoje a gente sabe que o ensino ainda tem que caminhar bastante no sentido desse aperfeiçoamento, tanto que nos projetos que nós estamos estabelecendo agora com o Ministério da Educação, eu vou já contar para vocês um pouquinho mais, a capacitação dos professores e a reciclagem dos professores passa a ser um elemento fundamental, e principalmente também que essa reciclagem possa estar também se dirigindo aos pais dos alunos, ou seja, é uma visão de uma construção de um processo em que os pais, as famílias, a sociedade, né, como um todo, o professor e os alunos possam ter uma convivência harmônica, e o espaço da escola, e hoje, quando a gente pensa nessa, nós estamos trabalhando com um universo de 5.000 escolas do Mais Educação, o espaço, muitas vezes, da escola vai ser o espaço cultural, entendeu? É o espaço onde as manifestações culturais vão estar acontecendo e integrando esses 3 níveis, vamos dizer, da convivência, entendeu? Então, tudo isso é um processo que tem sido construído muito lentamente, mas de forma muito aprofundada. Eu acho que nós estamos muito maduros hoje para começarmos a construir esse processo. Quer dizer, não basta o trabalho extraordinário que foi feito pelo presidente Lula, no sentido de tirar as pessoas da miséria, mas se você não cria condições para que essas pessoas tenham consciência dos seus direitos e do que representa, vamos dizer, estarem saindo de um processo miserável para estarem, vamos dizer, ascendendo para um processo de cidadania, que a cidadania não se constrói apenas a partir da mudança do ponto de vista econômico. É fundamental que essas pessoas tenham, do ponto de vista da cultura e da educação, uma formação que permita que eles não sejam captados imediatamente pelo sistema e transformados em meros consumistas. Porque esse tem sido sempre o esforço da sociedade capitalista, de transformar o cidadão em consumidor, entendeu? E sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma... justamente o interesse é somente fazer com que o cidadão seja um consumidor ou mão de obra para trabalhar na sociedade sem essa perspectiva de construção realmente dessa responsabilidade social do cidadão que realmente possa estar contribuindo efetivamente para a construção dessa nova sociedade, né? E acho que nesse sentido que o Ministério da Cultura do governo Lula, e o nosso tema hoje aqui seriam políticas públicas de cultura, ele assumiu um trabalho muito importante. Eu acho que tem uma série de experiências no Brasil todo, em administrações municipais e estaduais, até muito louváveis, principalmente as do Partido dos Trabalhadores, que tinham uma linha temática de atuação, então isso tinha uma certa continuidade e uma certa consciência maior. Mas hoje deixou de ser política de governo e passou a ser política de Estado. Então, todo o trabalho que nós temos feito no Ministério da Cultura foi, em primeiro lugar, um projeto de fortalecimento do Ministério. O Ministério da Cultura, ele, no século passado, ele dividia, era assim, Ministério da Cultura, Educação e Esportes. Cultura era a prima pobre, os esportes um pouquinho mais ricos, e a educação a mais... que tinha um orçamento mais substancial, que tinha uma extensão nacional mais aprofundada. Mas nós achávamos que era importante separar, vamos dizer, ter a
a identidade do Ministério da Cultura separada do Ministério da Educação, principalmente da do esporte, para que a cultura pudesse ter as suas características valorizadas e pudesse ter um orçamento maior. O Ministério da Cultura, na verdade, foi criado a partir de um clamor da sociedade brasileira, principalmente da comunidade cultural, no sentido de que ela, vamos dizer, tivesse dentro do governo um espaço próprio. Então, em 85, foi criado o Ministério da Cultura. Ficou fraquinho, porque quando separou da educação, a educação ficou com a parte mais rica, o esporte ficou com a outra parte, e o Ministério da Educação ficou com a parte mais pequenininha. Mas ainda a visão que se tinha era da cultura apenas como a expressão das artes, literatura, música, teatro, que já é um universo bastante grande, mas que, na verdade, não compreende hoje o conceito alargado de cultura. Porque hoje a gente trabalha com um conceito antropológico de cultura, que é a cultura como conjunto de valores construídos pela sociedade. Hoje, fazem parte do Ministério da Cultura, além de todas as culturas tradicionais, as culturas dos povos afrodescendentes, cultura dos povos indígenas, todas as questões de gênero, o apoio aos movimentos da diversidade sexual, a questão das faixas etárias, uma cultura da infância. Tudo isso, o Ministério foi, nesses 10 anos, foi construído um processo. A primeira coisa que nós fizemos quando a gente entrou no Ministério é desvincular, vamos dizer, essa ideia de que o Ministério era apenas um Ministério das Artes. Nós temos a Fundação Nacional de Artes, temos o Instituto de Patrimônio Histórico, que é a parte mais antiga, é bem anterior, inclusive, ao Ministério da Cultura, que foi criado nos anos 30, pelo Mário de Andrade e Rodrigo de Melo Franco, para proteger o patrimônio e a memória brasileira, né? Então, mas, de qualquer maneira, também temos aí a Fundação Palmares, que trata da cultura negra, e temos também a Fundação Biblioteca Nacional, que é uma das 5 bibliotecas mais importantes do mundo, que é lá no Rio de Janeiro, e que é responsável hoje, não só por esse acervo extraordinário, mas também pela institucionalização das bibliotecas no Brasil e também do programa de apoio ao livro e à leitura. Então, a gente foi, de uma certa maneira, estabelecendo, em primeiro lugar, um grande diálogo com a sociedade, conversando nacionalmente, porque, na verdade, os governos se dirigiam à região sudeste, que, ao mesmo tempo, não a região sudeste como um todo, mas, particularmente, a sociedade, aquela parte mais privilegiada, não garantia os direitos culturais, e começamos, então, a estabelecer uma série de discussões e um diálogo muito aprofundado com a sociedade brasileira. Logo em seguida, nós fizemos, simultaneamente, uma reestruturação do Ministério, para que o Ministério deixasse de refletir apenas as artes, mas passasse a refletir toda essa visão mais contemporânea. E eu participei da criação da Secretaria da Identidade e da Diversidade, que passou a trabalhar justamente com os povos indígenas, com a diversidade sexual, com a cultura da infância, com todos esses elementos novos que, vamos dizer, faziam parte do processo cultural, mas que nunca tinham tido políticas públicas. E começamos a construir, junto com a sociedade, as políticas públicas. Foi uma coisa extraordinária, as culturas populares, as culturas tradicionais. No primeiro ano, nós já tivemos, assim, um acolhimento, porque a sociedade esperava isso há muitos anos. Queriam ter esse espaço de reconhecimento e de valorização desse processo cultural. E nós fomos construindo, então, fomos reestruturando o Ministério, fazendo conversas e aprofundando também a questão da gestão, porque aí a gestão, quando eu falo, é como você funcionar administrativamente, no sentido de ter uma gestão cultural que possa estar justamente sendo um elemento facilitador e organizador desse processo. Me lembro que, quando nós fizemos o programa de 94, eu fui a Porto Nacional e tinham
jovens. O Tocantins é um estado formado por gente que vem de outros estados, né? Então, tinha umas 50 pessoas em Porto Nacional, que é as margens do Tocantins, mas é uma cidade histórica, que era um porto de bandeiras, de entradas e bandeiras. E aí, numa reunião que tinha umas 50 e poucas pessoas, onde tinha muitos artistas populares, e eu estava lá anunciando, assim, olha, o presidente, o candidato nosso, ele tem uma proposta de justamente que vocês participem do processo cultural de uma forma efetiva, né? E então vocês vão ter a oportunidade de dar a sua contribuição. Aí ele falou, um artista popular falou, eu acho muito bacana, eu acho que, inclusive, eu não estou deixando de acreditar em vocês. Agora eu quero que vocês me digam como é que a gente aqui em Porto Nacional vai estar podendo participar da elaboração e da participação das políticas públicas de um Brasil tão grande. E eu trouxe essa preocupação para as discussões internas que nós estávamos fazendo, para a construção do programa de 94, e isso passou a ser uma obsessão para a gente, como diz o Lula, no sentido de como a gente criar condições para estar trabalhando, vamos dizer, e fazendo com que a sociedade tenha, evidentemente, a sua participação. Hoje, a gente pode se orgulhar de que, nesses 10 anos, a gente caminhou muito nesse sentido, porque realizamos, durante esse período, 2 grandes conferências nacionais, além dos diálogos que a gente foi estabelecendo, fazendo bilateralmente, uma discussão sobre a questão do financiamento da cultura, trabalhando junto com a sociedade no sentido de uma participação efetiva numa política para as artes, com os povos indígenas. Eu fui secretário da Identidade. Eu me lembro que quando a gente chegou para os povos indígenas para começar a fazer esse trabalho, estavam muito desconfiados, porque os povos indígenas sempre tiveram uma relação muito difícil com o poder aqui. É uma situação bastante, eu diria, que tem aspectos extremamente trágicos, porque uma população que tinha, na época dos descobrimentos, eram em torno de 6 milhões de indígenas, que se reduziu drasticamente, a questão de até, vamos dizer, a existência do Parque do Xingu. Quem viu Xingu? Alguém de vocês chegou a ver Xingu já, o filme? O filme é um pouco esclarecedor de um momento quando as fronteiras começaram a se estreitar e, de repente, os irmãos Vilas Boas perceberam que era fundamental criar um espaço para proteger as comunidades indígenas que estavam sendo exterminadas, entendeu? E, realmente, isso não conseguiu barrar. Ainda nos anos 80, na fronteira agrícola ali do Mato Grosso, eu fiquei sabendo que naquela região de Alta Floresta, por exemplo, um homem que lá é super elogiado, chamado Ariosto della Riva, era um descendente de italianos do Rio Grande do Sul, que foi para lá e começou a desmatar aquilo tudo. O lugar chama Alta Floresta, né? Eu cheguei lá para ver que não tinha floresta nenhuma, que falei, uai, que não chama Alta Floresta essa cidade? Ah, mas isso era há 10 anos atrás, agora não é mais, entendeu? Tinham cortado tudo para plantar soja, né? Então, eu falei, e as comunidades indígenas aqui? Ah, não tem mais, não sei, foi por aí, entendeu? Mas, na verdade, o que aconteceu, esse cara, ele, junto com os fazendeiros aí que ele levou, isso nos anos 80, gente, é muito recente. Ele pegava uns aviões teco-teco com dinamite, jogava dinamite nas aldeias com famílias inteiras, matavam tribos, grupos indígenas, isso recentemente.